Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí alegres, contentes e felizes, seja na companhia da família, seja na companhia dos amigos, não importa a companhia de quem que você está, mas que você esteja com Jesus e com o nosso doce e amado Espírito Santo do seu lado. Bom, turminha, hoje eu vou começar com vocês uma nova série de histórias bíblicas. Hoje nós vamos começar com a vida de Josué. Quem foi Josué? Josué foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel a caminho, né, para conquistar Canaã, depois que Moisés faleceu. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das histórias que eu vou contar aqui para vocês, da vida deste homem, deste líder corajoso, maravilhoso, que Deus colocou à frente do seu povo. Mas antes de começar a contar a história dele, eu tenho certeza que vocês aí estão começando o seu ano escolar, não é? Nós estamos agora na primeira semana de fevereiro, e aí as voltas às aulas, tem gente que vai começar já as aulas hoje, tem gente que vai começar na quarta-feira, na sexta ou na outra semana, né? Mas todo mundo aí naquela expectativa, porque é um novo ano, às vezes você tá mudando de escola, escola nova, professora nova, às vezes você tá trocando também de ano, tá indo para uma série, né, mais avançada, e às vezes nessa série avançada você vai ter novos coleguinhas, às vezes alguns coleguinhas que estavam com você no ano anterior mudaram de sala, né, ou mudaram de escola, e aí fica assim, aquela expectativa, ai, como será meu novo ano? Ai, a gente não fica, né, às vezes o coração acelerado, com aquela expectativa de novidade? Pois bem, na vida do nosso personagem também, foi assim. Mas antes de começar a contar a história dele, eu vou contar uma história de um menino para você que morava lá na África. O nome desse menino era André. E o André, ali na aldeia dele, ele era conhecido como o corredor. Por quê? O André era um menino muito rápido. Então, todo mundo ali na vila dele, que precisava mandar algum recado para alguém em outra vila, falava assim, chama o André, que o André leva o recado, leva o bilhete pra gente. E aí, todo mundo usava o André como um correio ali da vila. E o André ficava feliz com isso. E ele ficava feliz de, através da vida dele, né, dessa habilidade que ele tinha de correr, ele estar o quê? Ajudando as outras pessoas. E o André era um menino crente. Ele já conhecia o Senhor Jesus. E um dia, ele foi mandado pelo seu tio para levar um recado para um homem em uma outra vila. Só que, por ele morar na África, né, tinha muitos leões neste caminho que ele ia fazer. E aí o André foi orando, ai Senhor, me protege, assim como o Senhor protegeu Daniel na cova dos leões, eu vou passar por aquele lugar, Senhor, onde tem muitos leões, me protege, me protege, me protege. E ele acreditava que Deus ia responder às suas orações. E aí quando o André estava já correndo, né, indo pelo meio da estrada, ele viu ao longe 2 leões lá sentados no meio da estrada, né, banando o rabo, todo esfacelado. E ele, Senhor, me protege, assim como o Senhor protegeu Daniel. E ele pedindo para o Senhor proteção, porque ele precisava levar o recado que o tio tinha mandado, mas ele precisava passar ali por onde estava aquele leão. Não tinha para onde ele correr pro meio do mato, para cá. Ele tinha que ir por aquelas estradas. Então, ele já sabia o significado do nosso versículo que nós vamos aprender hoje, que é Josué 1:9. E Deus tinha prometido para o homem, né, Josué, o líder de Israel agora, esta promessa. Então, olha só o que está escrito em Josué 1:9. Deus falando com Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, ou seja, fique com medo, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Deus falou isso para Josué, ser forte, ser corajoso, não tema, eu vou estar com você aonde você
estiver. E aí, o André, que já sabia o significado desse versículo, e Daniel também, quando mais para frente que eu vou contar a história para vocês, Daniel já tinha, por fazer parte do povo de Israel, ele sabia da vida de Josué, que tinha sido um grande líder do seu povo, e ele sabia desse versículo. Então, o André também, por já ter lido a Bíblia, a palavra de Deus, ele também sabia desse versículo. E aí, ele passou ali em frente os leões, os leões, ó, deitado, igual um gatinho resfastelado, não fez nada com ele. E ele, ufa, o Senhor fez cumprir na minha vida o mesmo que fez cumprir na vida de Daniel. Eu fui forte, eu fui corajoso, eu não temi, e ele me afastou do perigo dos leões. Então, hoje nós aprenderemos, né, sobre o homem a quem Deus falou essas palavras há muito tempo atrás, quando o povo de Israel estava acampado nas terras de Moabe. Deus visitou esse homem e lhe deu essa mensagem. Deus tinha prometido ao povo essa terra, mas eles pecaram contra Deus. E vocês lembram que na história, quando eu contei para vocês a história da vida de Moisés, eu falei para vocês sobre este homem, quem é quem? Josué. Josué, quando o povo de Israel, depois de 15 meses, 1 ano e 3 meses, que eles tinham saído lá do Egito e chegado a este lugar, Cades Barneia, que era a terra ali perto de Moabe, eles de longe eles já tinham visto a terra prometida, a terra de Canaã, mas eles ficaram o quê? Com medo. E aí Moisés juntou os 12 líderes das 12 tribos de Israel, né, de cada uma das tribos ajuntou um líder e mandou que eles fossem o quê? Espiar a terra. E Josué e Caleb, eles eram esses líderes que foram lá espiar a terra. E quando eles voltaram de lá, eles viram toda a terra, e aonde Josué ia, ele via aquela terra maravilhosa que Deus tinha prometido para eles, que era a terra que manava leite e mel. Só que quando chegaram até Moisés, os 10 líderes, né, de 10 das tribos, deram um relatório. E Caleb e Josué deu outro. Então 10 dos líderes, o que? Eles duvidaram. Mas como é que a gente vai conquistar? Lá é uma terra boa, lá tem muitas frutas, tudo que planta dá, é uma terra que manda leite, mas tem gigante. Tem um povo que nós parecemos gafanhoto perto deles. Vai ser muito difícil. E Josué e Caleb falou, não, mas Deus falou que a terra é nossa, nós vamos conquistar a terra. Então eles foram o quê? Corajosos, não foram medrosos. Enquanto o povo, os outros 10 líderes, foram medrosos. Então, quando Moisés soube que não ia conduzir o povo para a terra prometida, quando ele recebeu este relatório lá dos homens de Israel, aí Moisés foi e orou ao Senhor, o povo reclamando para ele, e agora como é que vai ser? Como é que seremos de nós? Nós não vamos conseguir conquistar a terra. E aí a gente viu o quê? Que Deus falou pelo povo duvidar da promessa de Deus. Deus fez eles, por cada dia que aqueles 12 homens ficaram lá em Canaã, observando a terra, 40 dias, eles ficaram por 40 anos, eles davam volta no deserto e paravam de novo ali onde, em Cades Barneia. Dava a volta no deserto e voltava, porque Deus falou, todos vocês, essa geração que saiu do Egito e que duvidou, não vai entrar na terra prometida. Seus filhos, seus netos, os jovens sim, mas os velhos que duvidaram, vocês vão morrer no deserto. E assim aconteceu. Então agora, Moisés já estava idoso, já perto de falecer, e ele foi e falou com o Senhor, Quando Moisés soube que não ia conduzir o povo para dentro da terra prometida, ele ficou desapontado. Nós vimos na nossa série anterior que Deus puniu Moisés por ele, ao invés de
falar à rocha, ele bater na rocha. Deus falou para ele: olha, Moisés, você desobedeceu a minha ordem, então você não vai entrar na terra prometida. E nós vimos também que Moisés viu depois, lá de cima do monte, a terra prometida, mas pisar nela, ele não pisou. Então, ele conversou com o Senhor em oração e disse, que está aqui no livro de Números, no capítulo 21, versículo 16 e 17, fala bem assim: ó Senhor, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que os faça sair, para que a congregação do Senhor não sejam como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor respondeu a Moisés e disse: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe a mão, apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeçam toda a congregação dos filhos de Israel. Então Moisés apressou-se em fazer aquilo que o Senhor tinha mandado, e ele colocou Josué como líder do povo. Durante longos anos, Josué já tinha sido auxiliar de Moisés. E Moisés ficou satisfeito de saber que seu fiel auxiliar que seria o novo guia do povo. Então Josué foi conduzido ao sacerdote e ao povo, e Moisés pôs a mão sobre ele e o mostrou perante o povo todo. Que Josué agora seria o novo chefe escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, para levar o povo até Canaã, a terra prometida. E como auxiliar, Josué fora fiel em todas as pequenas coisas que Deus lhe dera para fazer. Ele foi fiel quando ele foi lá observar a terra. Ele foi fiel todas as vezes que o povo de Israel, durante esses 40 anos que ele estava rodeando o deserto, ele entrava em batalha. Josué estava ali ao lado de Moisés, auxiliando ele. Então, não só quando ele levou o relatório, né, de volta como espia, mas também em todas as outras coisas que ele fez. Ele foi fiel ao Senhor. Então, crianças, é para pessoas fiéis nas pequenas coisas que Deus confia grandes tarefas. Às vezes você se acha pequeno. Ah, mas eu sou criança. Ai, ninguém vai me ouvir, ninguém vai prestar atenção. Não! Você tem que ser fiel nas pequenas coisas. Mas quais são as pequeninas coisas, professora, que eu tenho que ser fiel? Às vezes a mamãe te confiou como tarefa todo dia você arrumar sua cama, né? Que às vezes a mamãe trabalha, tem que sair cedo pro trabalho e fala: olha, eu vou sair para trabalhar, mas você, antes de ir para a escola, deixa a sua cama esticada, deixa a sua roupa no lugar. Olha, lava essa louça para a mamãe quando você chegar da escola e deixa tudo limpinho. Ó, eu vou deixar esse pacote de feijão aqui, você pode escolher esse feijão para mim? Olha, varra a casa. Às vezes lá na escola a professora coloca você como auxiliar da sala, né? Para você levar um recado na diretoria, para você distribuir os livros, caderno para os coleguinhas, para você às vezes no final da aula ajudar ela a deixar a sala toda arrumada, ajudar ela às vezes a levar um material que tá pesado até o carro dela, e você fala: ai, mas todo mundo só fica me dando essas coisas, só de serviço e trabalho para fazer. Mas não, às vezes Deus está te treinando para grandes tarefas no futuro. E se você for medroso ou for preguiçoso e não querer fazer essas pequenas coisas, não mostrar através da sua atitude que você está apto para fazer pequenas tarefas, Deus não vai te dar grande coisa para você gerir. Às vezes você está sendo treinado agora como criança para quando crescer você ser um administrador de empresa, você ser lá um chefe de polícia, você ser um chefe do corpo de bombeiros, ou você ser administradora, você como menina ser administradora da tua casa, administradora de um escritório, que às vezes as pessoas pensam bem assim: ah, ser dona de casa, ser mãe, ai, que tarefa chata, ai, que coisa chata, eu não quero isso pra mim não. Mas é a tarefa mais linda e mais importante que uma mulher pode ter, é ela ser administradora do seu lar e da sua família. Que é coisa mais linda do que você
quando crescer, ser mãe, ter filhos, que eles são homens que vão mudar a nação, mas que esses homens que vão mudar a nação foram ensinados por você, menina, quando você crescer e for mãe? Olha só, pensa isso, pensa no futuro. Então, às vezes, as mulheres hoje pensam bem assim, né? Com esse feminismo que fala aí que a mulher tem que ser empoderada. Eu, professora Esther, acho que a mulher empoderada é aquela mulher que, primeiramente, ela administra a sua vida espiritual. Ela tem ali um momentinho devocional com Deus, ela tem ali o seu tempo para cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do marido, da família, e depois ela sair para o mundo. Se sobrar tempo dela sair para o mundo para poder trabalhar, para poder cuidar das coisas dela, tudo bem. Mas o nosso objetivo principal que Deus deu para nós é cuidarmos do nosso lar, da nossa casa. E muita gente acha que isso é uma tarefa assim, que não é remunerado. Mas, e o galardão que você está recebendo no céu? Eu não vou ser recompensada aqui pelo o trabalho que eu tenho com os meus filhos, de cuidar dos meus filhos, já estão tudo adulto já. Hoje em dia a criança que eu tenho na minha família é meu neto. Então, às vezes a pessoa fala, mas sim, porque eu não estou pensando na minha vida aqui, terrena. Eu estou pensando na minha vida lá do outro lado, porque eu sou sou cidadã do mundo, eu sou cidadã do céu, estou pensando no meu galardão lá no céu. É lógico que o que eu fizer aqui, nessa vida aqui, Deus vai me recompensar aqui, me dando saúde, me dando vida abundante aqui na terra, mas tudo que eu faço visando a minha vida espiritual, o meu galardão lá no céu. Inclusive aqui, ó, eu estar falando de Jesus para vocês, falando a palavra de Deus, eu não estou visando ganhos aqui, não, eu estou visando o quê? O céu, porque cada um de vocês aí, que através da minha vida aceitam a Jesus como Salvador, entende que o único meio de você morar no céu é você confessando que é pecador, que você erra e que a única maneira de você entrar no céu é aceitando Jesus e crendo que ele morreu numa cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, e você confessando e o aceitando dentro do seu coração, cada um de vocês que através da minha vida, né, do que eu estou falando aqui para vocês, aceitem Jesus como seu Salvador, é uma pedrinha que eu estou ganhando na minha coroa lá no céu. É mais um tijolinho na construção da minha casa lá no céu. Então, para mim, isso é mais importante. E tem pessoas que acham que isso é uma pequena tarefa. Mas ficar aí, né, gravando vídeo, que não tem muita visualização. Eu não me importo. Se você está aí do outro lado, ouvindo o que eu estou falando de Jesus, é porque é você que é a alma importante para Deus. E ele fala aqui na palavra dele que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo todo perdido. Então você que está aí ouvindo eu falar da palavra de Deus, entendendo, compreendendo que você é pecador, mas que Jesus é o seu Salvador, é você que é importante para Deus. Entendeu? Então não despreze as pequeninas coisas que Deus coloca na sua mão para fazer. Por quê? Quando chegar a hora, ele vai lhe dar uma grande tarefa para fazer para ele. E que grande trabalho estava à frente de Josué. Só Deus tinha poder para isso, para dar isso para ele. Porque havia 2 milhões de pessoas para ele tomar conta. Elas precisavam de água, de alimento, de lugar para acampar. Os soldados deviam estar prontos para a batalha, pois havia inimigos a serem conquistados na nova terra para onde eles iam. Havia um rio fundo e um deserto para serem atravessados. Não havia ponte, não havia barco para eles atravessarem o rio. Os inimigos nessa nova terra eram muitos maus, só homens que confiasse em Deus de todo o coração poderia ser o comandante. E não é de admirar que Moisés dissesse a Josué: "Sê forte e corajoso, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize." Está aqui, em Deuteronômio 31, 7 e 8. Então,
A Bíblia aqui está dizendo que Josué estava cheio do Espírito do Senhor. E o Espírito Santo fez ele muito sábio, de modo que soubesse que Deus queria que ele fizesse. E essa foi a razão pela qual o povo estava desejoso de ouvir a Josué e fazer o que ele queria que eles fizessem. O que Josué falasse, eles iam fazer. Esse mesmo Espírito vive no coração de cada um, menino e menina que já tem Jesus dentro do coração. Se você se entregar inteiramente a Deus e lhe pedir que o Espírito Santo que está dentro de você o ajude, ele te encherá também de força, de coragem, de modo que esse poder não vai deixar você de cumprir as tarefas as quais Deus tem preparado para você. Então, depois que Moisés morreu, o Senhor falou diretamente a Josué. Então, primeiro, Moisés falou para Josué: não tema, ser forte e corajoso, porque o Senhor vai adiante de ti. E aí, depois que Moisés morreu, o Senhor falou diretamente a Josué. Ele falou bem assim, ó, tá aqui em Josué 1, 2, do 3 a 5, tá bem assim, ó. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o seu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, primeiro, Moisés transmitiu a mensagem do Senhor para Josué. E agora o próprio Senhor está falando a mesma coisa para Josué. E essas foram quase as mesmas palavras que Moisés tinha dito. E o Senhor disse a Josué mais alguma coisa importante. Ele falou, tá aqui, ó, no versículo 8, ó. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, Deus, qual que é o livro que Deus estava falando para Josué? Da Bíblia. Só que quando Josué estava aqui na terra, ele não tinha a Bíblia completa como nós temos hoje. Ele só tinha esses 5 aqui, ó, primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são os Pentateuco, que eram os livros que Moisés tinha escrito, as leis que Deus tinha dado para ele, o Talmud está tudo aqui. Então ele só tinha isso daqui para guiar, mas ele tinha quem? A palavra do Senhor, né? Diretamente para falar com ele. Então Josué, ele tinha a própria palavra de Deus, ou seja, Deus, né? O próprio Deus falava com eles para que ele andasse sempre prudentemente. E embora Josué fosse cheio do Espírito Santo, muitas vezes ele era tentado a ser medroso e tímido. E quando ele pensava na tarefa que lhe estava confiada, Josué fazia o quê? Ele tinha fé em Deus e tomou o comando, né? Ele tomou o comando. Moisés morreu, ele tomou o comando do povo de Israel e ele foi e falou para os príncipes dos povos, ou seja, os príncipes, né, aqueles que eram líderes de cada uma das 12 tribos. Ele falou para eles, ó, se apronte, porque dentro de 3 dias nós atravessaremos o Jordão, que está entre nós e a terra de Canaã. Então, enquanto Josué se movimentava de um lado para o outro entre o povo, animando o povo, falando, vamos gente, vamos levantar acampamento, o Senhor é conosco, nós agora vamos conquistar essa terra, nós estamos aqui, Deus prometeu, Ele é conosco, então nós vamos conseguir. E quando Josué estava dentro do povo,
ali no meio do acampamento falando, o povo falou com ele. A mesma coisa que Moisés e que Deus já tinha falado. Que tá aqui, ó, em Josué 1:18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então o próprio povo falou, ó, aquele que não te obedecer, Josué, aquele que não ouvir o que Deus mandou você fazer, vai morrer. Mas ó, ser forte e corajoso, nós estamos contigo, vamos lá. Então o próprio povo estava animando Josué a ser um líder, né? Vamos lá, vamos que você consegue, nós estamos contigo. E como Josué ficou contente vendo que o povo estava encorajando. Então, às vezes, turminha, animar as pessoas que estão tristes é uma boa coisa. Certamente poderemos fazer isso se lhe falarmos a respeito do nosso maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma boa coisa dizer palavra de estímulo àquelas pessoas que estão desanimadas. Então, vocês notaram que primeiro Moisés disse a Josué que não tivesse medo, porque o Senhor estaria com ele. Em seguida, o Senhor disse a Josué que tivesse coragem, porque ele estaria com ele. E por último, o povo falou para Josué a mesma coisa. Por que o Senhor planejou tudo isso? De modo que Josué recebesse 3 vezes a mesma palavra. Por que é que às vezes a mamãe fala uma coisa para você, ó, faz isso, olha, vai por esse caminho, que a mamãe fica ali, né, falando 1, 2, 3, 4 vezes a mesma palavra para você, você fala, ai, nossa, mas minha mãe é chata, eu sei, ela já falou uma vez, eu sei que não pode passar por aqui, que é perigoso, ai, que saco também, eu sei que eu não posso brigar na escola, que eu não posso procurar confusão. Mas por que a mamãe sempre fala isso para você? Porque ela quer que você não desvie do caminho bom. Assim como o Senhor não queria que Josué esquecesse que ele estava com ele em cada passo do caminho. E daria o poder que ele necessitasse para levar aquele grande povo até a terra prometida. Então não importava quão difícil fosse o caminho ou quão dura fossem as batalhas, Deus estaria com Josué e ele não devia temer. Então depois que ele falou para o povo, daqui 3 dias nós vamos atravessar o Rio Jordão e vamos em direção à terra que o Senhor prometeu a Deus e aos nossos pais. Então Deus estava dizendo a Josué que ele precisava pôr seus pés sobre a terra de Canaã. Ele devia realmente andar sobre ela e crer que Deus a daria ao povo de Israel. A terra estava cheia de inimigos quando Deus disse a Josué que fizesse isso? Sim. Pô, vocês podem imaginar Josué quando foi lá 40 anos antes com Caleb, ele pisando sobre a terra e falando bem assim, ó, não, Deus prometeu, Deus vai nos dar essa terra, Deus vai nos dar força para tomar essa terra. Ele tomando posse através da sua coragem, do seu poder. Então Deus ia dar, mas Josué e o povo deveriam o quê? Tomá-la. Então, a outra coisa que Deus disse a Josué para fazer foi para que ele se lembrasse o quê? Das suas palavras. Então, Josué, como eu falei, ele só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas você e eu temos a Bíblia inteira, ó, 66 livros. E nesses 66 livros tem crianças. Se vocês jogar lá no Google, é bem assim, quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia? Vai aparecer lá 365 vezes, ou seja, 365 dias. Todos os dias tem um versículo na Bíblia, Deus falando para você, não temas que o Senhor é contigo. Ele te dando o quê? Mostrando para você que não é preciso você temer, porque Ele está do seu lado para você fazer aquilo que é certo. Então, Deus disse para Josué lembrar da sua palavra de dia e de noite e fazer tudo o que estava escrito nela. E a promessa para Josué foi do que, se ele fizesse isso, Deus o abençoaria em todo o tempo e o faria prosperar. Então, a palavra de Deus nos diz, né, que se todos nós pecamos e fazemos o que é mal.
Está lá em Romanos 13:23. E diz que nós não podemos ir para o céu com o nosso pecado em nossos corações, que está em João 8:21. Mas nós contamos também com as maravilhosas boas novas de que Jesus enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, por nossos pecados, que está lá em 1 Coríntios 15:3-4. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, Ele vai purificar você do seu pecado e fará de você filho de Deus. Então, quando nós deixarmos este mundo, nós poderemos ir morar no céu com Ele, que está lá em João 1:12. Então, Josué preparou o povo por 3 dias, e aí Deus falou, ó, pegue a arca do concerto, coloca sobre o ombro dos sacerdotes, e assim que os sacerdotes colocar o pé sobre o rio, as águas vão se abrir. Deus já tinha feito esse milagre lá no Mar Vermelho, e agora mais uma vez Deus fez o milagre no Rio Jordão. Tá aqui, ó, no capítulo 1 de Josué, no versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós e a ele também, possua a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tomareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde a banda do Jordão para até o nascer do sol. Então, aqui, ó, Deus falou para ele: vai, Josué, porque o Senhor é contigo. E assim aconteceu mais um milagre dentro do povo de Israel. Eles atravessaram o Rio Jordão, que fazia separação entre onde eles estavam, a terra de Moabe, para a terra prometida, a terra de Canaã. Isso mesmo, ó. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no mapa, ó. Eles estavam aqui, ó, na terra de Moabe. Então tá aqui o Rio Jordão. Para eles chegarem a Canaã, eles tinham que atravessar o Rio Jordão e passar por Jericó, que é o que nós vamos ver na nossa próxima história, que eu vou contar para vocês da vida de Josué. Então, não esqueça o que nós aprendemos hoje. O que nós tiramos dessa lição da vida de Josué? Que nós temos que ser forte e corajoso, porque o Senhor é conosco, que é promessa dele, ó, em Josué 1:9, ó. Ser forte e corajoso, não temas, ou seja, não tenha medo, nem te espantes, não fique espantado, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. E eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre isso, ó, sobre você ser forte e corajoso, porque o Senhor é com você, assim como foi com aquele povo, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta, ganha a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganha a coroa, atrás não volto nunca mais. Então, se você está seguindo a Jesus Cristo, assim como o povo de Israel seguiu a Josué
rumo à terra prometida, nós também estamos seguindo a Jesus rumo à nossa terra prometida, que é o céu. Agora eu vou fazer uma oração. Você que ainda não tem Jesus no coração, que tá aí com medo, né? Às vezes de ano novo na escola, tá com medo de começar, né? Não conseguir atingir, não conseguir, às vezes, colocar dentro da tua cabeça todo conhecimento novo, coisa nova que você vai aprender. Não tenha medo, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. É só você pedir para Ele vir estar do seu lado, que Ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço pelas tuas promessas dentro da tua palavra, que o Senhor é conosco em cada momento da nossa vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco 24 horas por dia. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho errado às vezes, tenho tido pensamentos negativos, tenho tido pensamentos desencorajadores, tenho tido medo, mas agora eu aprendi que o Senhor é comigo, que o Senhor é quem me faz forte e corajoso, e que para mim ser forte e corajoso, eu tenho que admitir, Senhor, que sou pecador e chamá-los, Senhor, para morar dentro do meu coração. Jesus, eu te convido, vem morar no meu coração, venha ser meu Senhor e Salvador e me ajudar a fazer o que é certo. Espírito Santo, me dê força, me dê coragem para enfrentar as lutas e os problemas do dia a dia. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? No nosso próximo episódio também uma outra história emocionante da vida de Josué. Eu vou ficar aqui aguardando vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha. Sabe aquele amigo seu também que tá desanimado, com medo? Fala, vou te compartilhar um vídeo aqui de uma professora que tá falando que é pra gente ser forte e corajoso, assim como Josué, tá bom? Um beijo para vocês